Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático e o seu caderno. Vamos começar? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de geografia, vamos falar sobre a nossa revisão, tá bom? A tia colocou aqui alguns pontos, tá certo? Para a gente poder rever, tudo bem? Então, vamos lá. Sistema de produção, certo? O sistema de produção ou modalidades produtivas são estratégias tomadas no âmbito da administração de empresas para organizar a produção ou prestação de serviço. Os principais tipos de produção que se aplicaram completamente nas cadeias produtivas industriais, mas que podem ser vistas em outras esferas da economia, são Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, ok? Revoluções industriais, também nós falamos, né? Tivemos a primeira, a segunda e a terceira revolução, certo? Um marco na relação sociedade e natureza e nos estabelecimentos de novas formas de produção foi a primeira revolução industrial, né? Que produzia muito pequena, né? A questão das atividades, né? Era muito pequena, e aí com a primeira revolução, com o maquinário, as grandes empresas, né? Tinham essa questão de ter mais produtos, de ter uma mão de obra, o tempo também de produto já feito, né? Era bem menos quando eram produtos feitos manualmente, certo? Aí nós temos a segunda revolução, certo? Que foi o avanço tecnológico, né? Que passou a atingir um ritmo bastante acelerado, certo? E intensificou a partir da segunda metade do século XX, tá bom? E tivemos também o divisor, né, dos inventos produzidos e comercializados, que foram os automóveis, o telefone, o televisor, o rádio, o avião. Então, desde essa época até os dias de hoje, esses produtos, eles foram o quê? Eles foram elaborados, né, nessa época, e aí com o passar do tempo, ele foi aprimorando cada vez mais, certo? Bom, falamos também sobre os tipos de indústria, né? Eles envolvem as mais variadas classificações dos sistemas industriais, certo? Também teve um início, né, essas indústrias teve início também com a Revolução Industrial, que iniciou lá na Inglaterra. Então, esse setor ele tem crescido muito através dessas décadas, né, das últimas décadas. As indústrias, elas são responsáveis por transformar a matéria-prima em produtos destinados para a utilização de outras indústrias ou mesmo para o consumo dos cidadãos, né? Nós temos aí as principais características de cada grupo. Temos aí a indústria de base, certo? Também chamada de indústrias pesadas ou indústrias de bens de produção, que envolve as indústrias extrativas e de bens de capital. As indústrias extrativas, né? Como o próprio nome já indica, elas extraem as matérias-primas, vegetal ou mineral, como petróleo, madeira, minério, carvão, mineral e etc. Também tivemos aí as indústrias de bens de capital. Elas produzem, dentre outras coisas, diversos equipamentos e máquinas, por exemplo, as metalúrgicas, siderúrgicas, petroquímicas, navais, etc. Também nós temos aí
as indústrias intermediárias, né? São as indústrias que servem como intermediárias entre as indústrias de bens de produção e as de bens de consumo. Já as indústrias de bens duráveis, elas incluem produtos não perecíveis, como os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, veículos, entre outros, já que tem uma longa durabilidade. As indústrias de bens semiduráveis, né, ela é intermediária entre os dois outros tipos de indústrias de bens de consumo. Ele já tem um tipo de vida útil mediana, como são os telefones, roupas e sapatos, etc. Já as indústrias de bens não duráveis, elas envolvem o produto perecíveis, né, como os alimentos, bebidas, remédios, cosméticos, etc. E as indústrias de ponta são aquelas que têm como foco a alta tecnologia. Essas envolvem a mão de obra qualificada, ou seja, os trabalhadores têm que ter títulos, né? Graduação, mestrado, doutorado. Falamos também sobre a industrialização e a urbanização, né? Eles são intrinsecamente interligados, né, com o avanço, né, da tecnologia e a transformação proporcionada, por exemplo, pelas revoluções industriais, né, que concebeu o crescimento exponencial de suas principais cidades. Teve também, ao mesmo tempo, o processo de urbanização intensificada com o consumo das cidades, que acarreta a produção de mais mercadorias e o aumento do ritmo da atividade industrial. Ou seja, se está tendo muito consumo, também está tendo muito ritmo, né, de atividade industrial. Ou seja, está tendo ali a produção daquela determinada mercadoria. A industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço geográfico, né? Ele promove a instrumentação das diferentes técnicas e meios técnicos, que são essenciais para as atividades humanas. Com o avanço do sistema de comunicação e transporte, fatores que impulsionaram a globalização, praticamente todos os povos do mundo passaram a consumir produtos industrializados, independentemente da distância entre o seu local de produção e o local de consumo. Bom, falamos também sobre a questão da indústria e o meio ambiente, certo? Como a gente já sabe, o ser humano, ele requer muito produtos, né? Mas tem muitos tipos de produtos que eles trazem danos ambientais, certo? Como a questão, né, do látex. O látex, que é o que faz a borracha, para poder fazer ali, precisa das árvores e tal, cortar. Então, ele traz ali um tipo de dano ambiental para aquela determinada localidade, certo? Então, como elas são essenciais para a nossa vida, elas têm essa questão, né, grandes impactos, né? Então, muitas indústrias, como por exemplo a Faber-Castell, que ela trabalha com a questão de lápis, canetinha, né, que a gente já conhece, eles têm o pensamento de reflorestamento, de ajudar já o meio ambiente, que eles precisam, né, tirar da matéria-prima. Então, isso é bastante importante para a indústria hoje em dia, né? Bom, falamos também sobre a questão do setor terciário, né, que é aquele que engloba as atividades de serviços de comércio e de produtos, né? Serviços e comércios. Ele tem 3 setores de economia, os outros sendo o setor primário, né, que é a questão da agricultura, extração mineral, e também o setor secundário, que é a parte da industrialização. Os serviços que estão no setor terciário, eles são bem definidos,
né, na literatura econômica moderna, como bens intangíveis, certo? O setor terciário, ele envolve as profissões de serviço, tanto para os outros negócios, como para os consumidores finais. Tá bom, meus amores? Então é isso. Essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida? Se você quiser rever esse vídeo, você pode entrar no site www.escolapequenospassos.com.br e lá você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Um grande beijo a todos. Fiquem bem e bons estudos. Tchau, pessoal!